Você já teve aquele pressentimento de que algo estava prestes a dar muito errado, mas mesmo assim seguiu em frente? Eu, Eduardo, caminhoneiro de longa data, deveria ter ouvido a voz na minha cabeça que me dizia para recusar aquela oferta. Mas, às vezes, a necessidade fala mais alto do que a razão. E lá estava eu, em Belo Horizonte, sentado numa lanchonete de beira de estrada, sem um centavo no bolso e com contas batendo à porta. Foi então que um homem estranho se aproximou. Ele era o tipo de pessoa que você esqueceria assim que desviasse o olhar. Vestia um terno barato, mas com uma postura que não combinava com o ambiente. Sem rodeios, me ofereceu um contrato. Transporte uma carga de Belo Horizonte até Fortaleza sem fazer perguntas. O pagamento é o triplo do normal. Era dinheiro fácil, dinheiro que eu precisava desesperadamente. Mas havia uma condição que me fez hesitar. Eu não podia, em hipótese alguma, abrir a carga ou tentar descobrir o que estava transportando. É só isso? Perguntei, tentando parecer despreocupado, mas com o estômago revirado de desconfiança. Exatamente. Ele respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Algo naquele sorriso me incomodou, mas a promessa de tanto dinheiro calou meus instintos. Eu deveria ter recusado, deveria ter ido embora, mas aceitei. E esse foi o começo do fim. A viagem começou como qualquer outra. O caminhão rugia suavemente pela estrada e eu tentava me convencer de que era apenas mais um trabalho. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. No primeiro dia, tudo correu bem. Mas à medida que o sol se punha e a escuridão tomava conta da estrada, comecei a sentir uma presença. Era como se algo ou alguém estivesse comigo na cabine. Olhei pelo retrovisor e vi o compartimento de carga refletido, envolto em sombras. Por um segundo, achei que vi algo se mexer lá atrás. Balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Era só cansaço, disse a mim mesmo. Mas quando o rádio começou a falhar, soltando uma estática que parecia quase sussurrar, o desconforto cresceu. Estava sozinho na estrada, mas aquela sensação de estar sendo observado não me deixava. Então, na primeira noite, tive um pesadelo tão vívido que acordei gritando, com o coração disparado. Eu estava no caminhão, mas ele não se movia. No espelho retrovisor, não havia reflexo. Só sombras, me envolvendo, sufocando. Quando acordei, o suor escorria pela minha testa e o ar parecia pesado. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um sonho, mas as sombras no espelho ainda pareciam mais escuras do que deveriam ser. As dúvidas começaram a me corroer. O que eu estava realmente transportando? E por que eu estava começando a sentir que aquela carga era mais do que simples mercadoria? A cada quilômetro rodado, a curiosidade se transformava em algo mais sombrio. Aquela sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Toda vez que parava para descansar, os pesadelos voltavam, sempre com as mesmas figuras sombrias, sempre com o mesmo sentimento de ser observado por algo que eu não conseguia ver claramente. E o pior é que, durante o dia, as coisas não melhoravam. Foi numa dessas paradas, em um posto de gasolina no meio do nada, que encontrei algo que mudou tudo. Estava fuçando na cabine, procurando qualquer coisa que pudesse me distrair, quando dei de cara com um diário velho, escondido debaixo do banco do passageiro. O caderno estava em péssimo estado, as páginas amareladas e a capa praticamente caindo aos pedaços. Mas, ao abrir, vi que aquilo não era um diário comum. As páginas estavam cheias de símbolos estranhos, desenhos de figuras encapuzadas e descrições detalhadas de rituais que faziam meu estômago revirar. Cada palavra parecia pulsar com uma energia sombria, como se o livro carregasse uma maldição própria. Mas o que mais me deixou perturbado foi a sensação de que aquele diário tinha sido colocado ali de propósito. Não era algo que eu deveria ter encontrado, mas sim algo que estava esperando por mim. Minhas mãos tremiam enquanto folheava as páginas, e a cada símbolo, a cada desenho, a curiosidade se misturava ao medo. O que diabos eu estava carregando? As marcas estranhas que comecei a notar no caminhão, os barulhos inexplicáveis, tudo começou a se encaixar em um quebra-cabeça que eu não queria resolver. Eu sabia que, se cedesse à tentação de abrir a carga, poderia estar me condenando. Mas a verdade é que, a essa altura, a curiosidade já estava me consumindo por dentro. Não consegui mais resistir.
Acordei no meio da noite, depois de mais um pesadelo, com o coração disparado e a mente confusa. A única coisa que eu sabia com certeza era que precisava ver o que estava carregando. Levantei-me da cama, improvisada na cabine, e caminhei, meio trêmulo, em direção ao compartimento de carga. Cada passo parecia ecoar na escuridão, e o frio na espinha só aumentava. Quando finalmente destranquei a porta e puxei-a para cima, me deparei com uma cena que me fez questionar tudo. No meio dos caixotes e das embalagens antigas, havia um grande espelho, envolto em panos que pareciam não ter sido tocados por anos. Mas não era um espelho qualquer. A superfície dele pulsava, como se tivesse vida própria, e a luz da lua que entrava pela abertura dava a ele um brilho sobrenatural. Ao me aproximar, vi algo que me gelou o sangue. No reflexo, não havia apenas a minha imagem. Figuras sombrias, de formas distorcidas, pareciam se mover dentro do espelho, como se estivessem presas, esperando para serem libertadas. Dei um passo para trás, mas já era tarde. Uma das figuras atravessou o espelho, saindo para o mundo real, e ficou diante de mim. Ela era uma massa de escuridão, sem olhos, mas de alguma forma, eu sabia que estava me olhando. Outras figuras começaram a emergir, e antes que eu pudesse reagir, estava cercado. As sombras se moviam em minha direção, lentas, como se estivessem saboreando o momento. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Estava paralisado pelo medo, enquanto as figuras se aproximavam cada vez mais. Naquele momento, percebi que não estava apenas transportando uma carga misteriosa. Eu havia libertado algo que nunca deveria ter saído de onde estava. O medo me paralisava, mas eu sabia que não podia ficar ali, esperando que aquelas coisas me engolissem. Com o pouco controle que me restava, forcei meu corpo a se mover. Corri para a cabine do caminhão, sentindo as sombras cada vez mais próximas. A única ideia que me veio à mente foi tentar destruir o espelho, acabar com aquilo antes que fosse tarde demais. Liguei o motor, o som do caminhão rugindo como um último grito de esperança. Pisando fundo no acelerador, direcionei o caminhão para a árvore mais próxima na estrada, com a esperança de que o impacto pudesse quebrar o espelho e interromper o pesadelo. A colisão foi brutal. O caminhão balançou violentamente, o som do metal se retorcendo e o vidro quebrando ecoou pela noite. Tudo ficou em silêncio por um momento, e eu pensei que tinha conseguido. Mas quando olhei para trás, meu coração quase parou. O espelho estava intacto, ileso, e agora brilhava com uma luz sinistra, como se tivesse absorvido toda a energia do impacto. As figuras sombrias estavam mais próximas, seus contornos mais definidos, e elas pareciam mais reais do que nunca. O terror que senti foi diferente de tudo que já havia experimentado. Eu sabia que estava acabado. As sombras me rodearam e eu senti a força delas me puxando para o espelho. No fundo, percebi que lutar era inútil, que estava destinado a me tornar parte daquele objeto maldito. Num último ato de desespero, parei de lutar. Decidi me entregar ao destino, na esperança de que minha rendição pudesse de alguma forma quebrar o ciclo. Mas ao invés de me libertar, a escuridão me engoliu completamente. Senti meu corpo ser puxado, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. A última coisa que vi foi meu próprio reflexo no espelho, sendo sugado para dentro, até que tudo se apagou. E então, silêncio. Dias depois, o caminhão foi encontrado abandonado na beira da estrada, com a carga intacta. O espelho, reluzente e misterioso, parecia inofensivo para quem não sabia da história. Ninguém jamais me encontrou, mas aqueles que se atreverem a olhar para o espelho por tempo suficiente, talvez vejam um reflexo diferente, o reflexo de um homem preso em seu próprio destino, condenado a vigiar a carga maldita para sempre. A madrugada na estrada entre Campo Grande e Cuiabá era sempre uma mistura de silêncio e escuridão. Eu já estava acostumado com isso, mas naquela noite algo estava diferente. O asfalto parecia mais áspero e as sombras das árvores mais densas. Meu caminhão cortava o breu e o barulho do motor era minha única companhia. Foi então que o celular vibrou no painel. Estranhei a hora, mas atendi de imediato quando vi o nome de Marcos. Ele também era caminhoneiro e fazia rotas parecidas com as minhas. Do outro lado da linha, a voz dele era um sussurro desesperado, carregada de pânico. "Rafael, me ajuda, cara.
tem alguma coisa me seguindo, é grande, eu não sei o que fazer. Na mesma hora, meu coração disparou. Marcos não era de se assustar fácil, e eu conseguia sentir o pavor na voz dele. Calma, cara. Onde você tá? O que tá acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma, mas meu estômago já estava embrulhado. O bicho é enorme, tá me caçando. Eu tentei fugir, mas perdi o controle do caminhão e saí da estrada. Tô preso aqui no meio do mato. A voz de Marcos falhava, cortada por respirações ofegantes. Eu podia ouvir o barulho de algo grande se movendo perto dele, o estalar das folhas secas no chão. Ele estava em apuros, e eu não sabia se conseguiria chegar a tempo. Enquanto ouvia Marcos, eu tentava absorver o que ele dizia. Que bicho é esse, Marcos? Você tá machucado? A conexão parecia piorar a cada segundo, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu tô bem, mas o caminhão tá destruído. Rafael, o negócio é preto, gigante, e parece que não é desse mundo. Eu nunca vi nada assim. A voz dele tremia de medo, e só isso já me fazia acelerar. Eu precisava chegar até ele, mas a estrada à minha frente parecia interminável. Meu instinto me dizia para pisar fundo no acelerador, e foi o que fiz. O caminhão rugiu e aumentou a velocidade, mas eu sabia que estava lidando com algo muito além do que eu podia controlar. O que Marcos estava descrevendo não fazia sentido, mas o pavor que eu ouvia na voz dele era real. Fica comigo, cara. Tenta se esconder. Eu tô indo. Não desliga. Insisti, tentando manter a linha aberta enquanto calculava mentalmente a distância que ainda faltava. O medo crescia dentro de mim. Cada quilômetro parecia se arrastar, e a escuridão ao redor do meu caminhão parecia ganhar vida própria. O silêncio na linha era perturbador, e meu coração batia forte no peito. Eu não podia perder o contato, não podia perder meu amigo. Acelerei o caminhão o máximo que podia, ignorando os limites da estrada. A adrenalina corria nas minhas veias, e tudo que eu conseguia pensar era em chegar até Marcos antes que fosse tarde demais. A estrada se estendia à minha frente, interminável, e a escuridão parecia querer me engolir. Onde você está agora, Marcos? Consegue ver alguma coisa? Perguntei, a voz carregada de urgência. Mas o que ouvi em resposta foi o som de uma respiração pesada, quase engasgada. Ele estava lutando para se manter calmo, mas a situação estava claramente escapando do controle. Tô no meio do mato. O bicho tá perto. Dá pra ouvir ele respirando. Rafael, eu tô com medo, cara. O desespero na voz dele me fez apertar o volante com mais força. Eu queria dizer algo reconfortante, mas o medo de não chegar a tempo me deixava sem palavras. O sinal do celular começou a falhar, cada palavra dele cortando como uma faca no meu coração. Eu já estava quase ao limite, tentando guiar o caminhão pelas curvas traiçoeiras da estrada enquanto minha mente corria a mil. Se eu errasse uma curva, era o fim para mim também. Cada segundo contava, e a estrada parecia uma linha interminável entre a vida e a morte. Meus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era clara: eu não podia falhar. Marcos dependia de mim, e eu não iria deixá-lo na mão. Quando finalmente cheguei ao ponto que Marcos havia mencionado, uma onda de pavor tomou conta de mim. O caminhão dele estava destruído, virado de lado, com a frente amassada e marcas de garras enormes cravadas na lataria. O cenário era de total devastação. Era como se um pesadelo tivesse ganhado vida. Saí do caminhão com as pernas tremendo. O ar gelado da madrugada parecia cortar minha pele. Marcos! Gritei, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O farol do meu caminhão iluminava os destroços, e cada detalhe fazia meu estômago revirar. Havia sangue, manchas escuras espalhadas pelo chão, como um rastro macabro levando para dentro do mato. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Algo terrível havia acontecido ali, e o pavor de descobrir o que era me paralisava. De repente, vi algo se mover nas sombras. Meus olhos se arregalaram e eu senti meu corpo congelar. A fera estava ali, observando, como um predador que não havia terminado sua caçada. Era gigantesca, com olhos que brilhavam na escuridão, refletindo a luz do meu farol. Eu sabia que precisava sair dali, mas meus pés estavam colados ao chão. O medo era maior do que qualquer coisa que eu já havia sentido antes. A fera me encarava, seus olhos brilhando na escuridão como 2 pontos de puro mal. Eu podia sentir o cheiro de sangue e terra úmida,
O ar parecia pesado e difícil de respirar. Meus instintos gritavam para correr, mas meu corpo estava congelado no lugar, como se a própria presença daquela coisa drenasse toda a minha força. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, nós apenas nos encaramos. A criatura era muito maior do que eu imaginava, uma massa de músculos coberta por um pelo negro e sujo. Suas garras, enormes e afiadas, pareciam prontas para dilacerar qualquer coisa em seu caminho, e eu sabia que, se ela quisesse, poderia me alcançar em um piscar de olhos. De repente, a fera avançou. Meu coração quase parou, mas antes que ela pudesse chegar até mim, ouvi o som de um motor se aproximando rapidamente. Virei a cabeça e vi um carro surgir do nada, seus faróis cegando a criatura. Sem tempo para reagir, a fera foi atingida em cheio pelo veículo, sendo arremessada para longe com um grito que fez meu sangue gelar. O carro parou alguns metros adiante, o motorista claramente em choque pelo que havia acabado de acontecer. A fera, ferida, se arrastou para longe, desaparecendo na escuridão do mato. Fiquei ali parado, tentando processar o que havia acabado de ver. Uma parte de mim queria ir atrás da criatura, mas outra sabia que era melhor deixá-la ir. Ainda atordoado, peguei o celular e chamei a polícia. Quando finalmente consegui falar, minha voz estava trêmula. Preciso de ajuda aqui. Algo atacou meu amigo. Eu não sei o que era, mas precisamos de socorro. Minutos depois, as sirenes quebraram o silêncio da noite. A polícia chegou rápido, e logo o local estava iluminado por luzes vermelhas e azuis. Os policiais vasculharam a área, encontrando os destroços do caminhão de Marcos e os sinais da luta que havia acontecido ali. Eu sabia o que eles estavam prestes a descobrir, e o peso da antecipação quase me derrubou. Quando um dos policiais me chamou, eu já sabia o que ele ia dizer. O corpo de Marcos estava ali, entre os arbustos, mas era irreconhecível. A criatura o havia despedaçado de uma forma brutal, deixando apenas um corpo destroçado e ensanguentado. Senti um nó na garganta e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não tinha conseguido salvá-lo. Tudo o que restava era um vazio imenso e uma sensação de impotência. A polícia começou a me fazer perguntas, mas eu mal conseguia responder. A fera ainda estava por aí, ferida e com sangue nas garras, mas desaparecida na escuridão. Ninguém parecia acreditar na minha história, mas eu sabia o que havia visto, e sabia que aquilo não estava terminado. A criatura ainda estava lá fora, e o medo de que pudesse voltar nunca me deixaria em paz. Meu nome é Marcos, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há mais de 20. Já rodei por essas estradas como ninguém e sempre achei que nada me surpreenderia mais. Mas o que aconteceu naquela noite, nunca vou esquecer. E eu vou te contar agora, mas já vou te avisando. Se você não acredita em coisas estranhas, essa história vai te fazer pensar duas vezes. Tudo começou em uma viagem de rotina. Estava dirigindo meu caminhão, como sempre, de São Paulo para o sul do Brasil. Já era tarde e o cansaço estava batendo forte. Eu precisava parar, dormir um pouco, e foi aí que avistei aquela parada de descanso. Era isolada, bem no meio do nada, cercada de árvores por todos os lados, e com uma única luz fraca iluminando o estacionamento. Não havia nenhum outro caminhão lá, o que achei um pouco estranho, mas naquela hora da noite, o cansaço falou mais alto do que a preocupação. Mal sabia eu que aquela seria minha última parada. Acordei no meio da madrugada com um barulho estranho. Era como se alguém estivesse andando ao redor do caminhão. No começo, pensei que podia ser algum animal, mas aí começaram os sussurros. Você já ouviu sussurros que parecem vir de todos os lados, mas ao mesmo tempo de lugar nenhum? Era exatamente isso. Tentei ignorar, mas os passos e os sussurros pareciam cada vez mais próximos. Senti um arrepio subindo pela espinha, como se alguém estivesse me observando. Algo me dizia que eu não estava sozinho, mas ao olhar pela janela, só via a escuridão do lado de fora. Não tinha ninguém. Pelo menos, era o que eu pensava. Não dava mais para dormir. Meu coração estava acelerado, e cada som lá fora parecia mais sinistro do que o anterior. Resolvi sair do caminhão para ver o que estava acontecendo. Talvez fosse minha imaginação pregando peças por causa do cansaço, mas precisava checar. Peguei a lanterna e desci. Assim que pus os pés fora do caminhão, o silêncio tomou conta. Nenhum som de passos, nenhum sussurro. A parada de descanso parecia completamente deserta, mas ao mesmo tempo, algo estava errado. Era aquele tipo de silêncio que faz você se sentir observado. Comecei a andar pelo estacionamento, a lanterna iluminando a estrada vazia.
Mas então, no canto da minha visão, vi algo que me fez parar. Havia uma figura, parada ao longe, perto das árvores. Não consegui ver o rosto, só a silhueta de alguém usando um chapéu e roupas que pareciam antigas, gastas. Tentei me aproximar, mas assim que dei o primeiro passo, a figura desapareceu na escuridão. Meu coração disparou. Olhei em volta, e foi aí que vi mais sombras, caminhando lentamente ao redor. Não eram pessoas. Eram algo além disso. E naquele momento, percebi que aquela parada de descanso guardava segredos sombrios. Naquele momento, comecei a correr de volta para o caminhão. Algo dentro de mim gritava para sair dali o mais rápido possível. Eu precisava me afastar daquele lugar, daqueles fantasmas, seja lá o que fossem. Pulei para dentro da cabine e tentei ligar o caminhão, mas o motor não pegava. Tentei de novo, mas nada. Foi então que vi, pelo retrovisor, uma dessas figuras se aproximando lentamente. A sombra começou a tomar forma, e eu pude ver claramente o rosto de um homem. Ele parecia cansado, abatido, e havia algo de familiar nele, como se fosse alguém que eu já tivesse visto antes. De repente, tudo fez sentido. Eu me lembrei. Dias antes, na mesma estrada, sofri um acidente horrível, e naquele instante, entendi que eu não tinha sobrevivido. Eu estava morto, assim como os outros caminhoneiros que eu vi por ali. Estávamos todos presos naquela parada, condenados a vagar por ali para sempre. Senti um frio tomar conta do meu corpo. Não havia mais para onde correr. Não havia saída. Eu era apenas mais um naquele lugar, assim como os outros. Preso, para sempre. Naquele momento, me dei conta de que minha história também estava chegando ao fim. Mas histórias assim nunca terminam de verdade, né? Se você curtiu esse mistério e quer ouvir mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Eu não tive escolha. O destino me alcançou. E agora, tudo que resta é esperar pelos próximos que, assim como eu, vão parar nessa última parada sem saber o que os espera. Agora, eu sou apenas mais uma sombra na escuridão. Minha alma está presa aqui, assim como a dos outros que você viu ou ouviu falar. Ninguém escapa dessa parada de descanso, e o ciclo continua. Os caminhoneiros chegam, achando que estão apenas cansados, mas na verdade, já estão mortos, como eu. Não há paz, apenas o silêncio e o vazio que nos consome. De vez em quando, um novo caminhoneiro aparece, estaciona, e pensa que vai descansar um pouco. Mal sabem eles que vão se juntar a nós. E assim, a noite segue, com sussurros e passos que nunca cessam, esperando pela próxima alma que irá parar aqui, para nunca mais sair. Era mais uma noite comum na estrada, ou pelo menos eu achava que seria. A solidão da cabine do caminhão sempre foi minha companhia favorita, e a estrada deserta entre Ribeirão Preto e Uberlândia, meu refúgio. Ali, no silêncio quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo vento cortando o ar, eu encontrava paz. Sempre gostei da tranquilidade das noites na estrada. O céu escuro, às vezes pontilhado por estrelas, era como um teto que me cobria, me protegendo do mundo lá fora. Mas naquela noite, algo estava diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado das longas horas ao volante, ou quem sabe, apenas uma impressão minha. De qualquer forma, algo no ar parecia estar fora do lugar. De repente, uma luz vermelha cruzou o céu. Eu a notei de relance, pensando que fosse uma estrela cadente ou quem sabe, um avião distante. Não dei muita importância, afinal, o céu sempre guardava suas surpresas. Mas então, a luz voltou, e dessa vez mais próxima e intensa. Aquilo não era normal. Tentei ignorar, concentrando-me na estrada, mas o desconforto crescia dentro de mim. Deve ser só uma ilusão, pensei, mas no fundo, algo me dizia que não era bem assim. Talvez fosse o começo de algo que eu não estava preparado para entender. Continuei dirigindo, tentando afastar aquele incômodo. A estrada seguia deserta, sem nenhum outro farol à vista. Era só eu, meu caminhão, e aquela luz que agora parecia estar me seguindo. Ela se movia rápido, atravessando o céu de um lado para o outro, como se estivesse brincando comigo. Eu não sou de acreditar em coisas que não posso ver ou tocar, sempre fui um cara prático, mas aquela luz vermelha estava testando meus limites. Era como se algo estivesse tentando chamar minha atenção, e isso me deixava cada vez mais nervoso. Olhei pelo retrovisor, tentando enxergar algum reflexo, alguma explicação lógica. Nada. Só o brilho daquela luz que parecia ficar mais intensa a cada minuto. Acelerando um pouco, pensei que, se ignorasse, talvez aquilo fosse embora.
mas a luz não sumiu. Pelo contrário, ela ficou ainda mais próxima, quase me cegando. Meu coração disparou. O que diabos é isso? Me perguntei em voz alta, como se as palavras pudessem me trazer alguma clareza. Foi então que percebi os 2 carros pretos aparecendo atrás de mim, seus faróis iluminando a estrada com uma luz estranhamente forte. Um calafrio percorreu minha espinha. A sensação de que algo estava muito errado ficou impossível de ignorar. Tentei manter a calma, mas não conseguia tirar os olhos dos retrovisores. Os 2 carros pretos estavam logo atrás, seguindo cada movimento meu. Era como se soubessem exatamente para onde eu ia, como se estivessem me caçando. Acelerei, na esperança de deixá-los para trás, mas os malditos continuavam lá, firmes, a uma distância assustadoramente próxima. O som dos motores dos carros se misturava ao do meu caminhão, criando uma sinfonia estranha e inquietante. Eu estava com o pé cravado no acelerador, mas parecia que quanto mais eu tentava fugir, mais eles se aproximavam. A estrada, antes tão familiar, agora parecia uma armadilha sem saída. Não havia acostamento, não havia para onde ir. Só eu, a estrada interminável e aqueles malditos carros. Meu coração batia forte no peito, quase saindo pela boca. Tentei pensar em alguma coisa, qualquer coisa que pudesse fazer para escapar, mas minha mente estava um caos. Foi então que, num piscar de olhos, os carros aceleraram, cercando-me de uma vez. Um à direita, outro à esquerda, forçando-me a diminuir a velocidade até que, sem escolha, fui obrigado a parar. Lá estava eu, preso no meio da estrada deserta, cercado por aqueles 2 carros pretos. O medo começou a tomar conta de mim. Algo estava muito, muito errado. Com as mãos tremendo no volante, olhei para frente, esperando pelo pior. Foi então que vi algo que nunca poderia imaginar. Um objeto triangular, enorme, flutuando acima da estrada, logo à minha frente. A luz vermelha que eu tinha visto antes emanava dele, brilhando com uma intensidade assustadora. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O objeto estava ali, desafiando tudo o que eu sabia sobre o mundo. E o mais estranho, eu sentia que aquilo não era apenas uma máquina. Havia algo mais, algo que eu não conseguia compreender, mas que me enchia de medo. Foi nesse momento que as portas dos carros pretos se abriram. Homens vestidos de preto saíram deles, movendo-se de forma estranhamente sincronizada. Eles andaram em direção ao objeto triangular, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu, por outro lado, estava petrificado. Tentei me esconder, mas sabia que não adiantaria. Eu já tinha sido visto. Meu instinto de sobrevivência gritava para que eu fugisse, mas minhas pernas não respondiam. Só conseguia assistir, impotente, enquanto aqueles homens inspecionavam o objeto, trocando olhares e gestos que pareciam codificados. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, e isso só aumentava meu desespero. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Tentei me encolher ainda mais no banco, na esperança de passar despercebido, mas era inútil. Um dos homens de preto se virou lentamente na minha direção, como se já soubesse que eu estava ali o tempo todo. Seu olhar frio e sem emoção encontrou o meu, e naquele instante, eu soube que não havia mais escapatória. Ele começou a caminhar em minha direção, com passos firmes e decididos. O ar ao meu redor parecia ficar mais pesado a cada segundo, e eu me sentia sufocado por uma sensação de impotência. Quando ele finalmente chegou à porta do meu caminhão, fiquei paralisado. Tudo o que consegui fazer foi encarar aqueles olhos vazios, cheios de uma ameaça silenciosa. "Saia do caminhão", ele disse, sua voz tão fria quanto o olhar. Eu hesitei, mas sabia que não tinha escolha. Com as mãos trêmulas, destravei a porta e desci, sentindo o chão firme debaixo dos pés, mas sem nenhuma sensação de segurança. Ele me encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. "Você vai esquecer o que viu aqui hoje", ele disse, sem qualquer inflexão na voz. Era uma ordem, não uma sugestão. Se você falar sobre isso, vai enfrentar consequências sérias. Eu não conseguia responder. O medo me prendia as palavras na garganta. Apenas assenti, na esperança de que aquilo bastasse, mas ele não parecia satisfeito. "Esqueça tudo", repetiu, dando ênfase a cada palavra. "Essa é sua única chance." Depois daquele encontro,
Voltei para o caminhão como se estivesse em um transe. Minhas pernas estavam fracas e eu mal conseguia manter o controle sobre o volante enquanto saía dali. A estrada que antes me trazia paz, agora parecia um corredor sombrio, cheio de perigos invisíveis. Tentei retomar minha rotina, mas as imagens daquela noite não saíam da minha cabeça. O objeto triangular, os homens de preto, as ameaças, tudo estava gravado em minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Cada vez que fechava os olhos, via aquela luz vermelha e sentia a presença deles ao meu redor. O sono se tornou um desafio. Quando finalmente conseguia dormir, acordava no meio da noite, suando frio e com o coração disparado. Os pesadelos me atormentavam, sempre mostrando o objeto flutuante, ou os homens de preto surgindo do nada para me silenciar. Era como se eles ainda estivessem me observando, esperando o momento certo para agir. Durante o dia, a situação não era muito melhor. Comecei a notar pequenas coisas que antes passariam despercebidas. Um carro preto estacionado na rua, um estranho olhando fixamente para mim, ou até mesmo uma ligação que caía assim que eu atendia. Meu coração disparava a cada sinal e eu me sentia constantemente vigiado. A paz que eu tanto valorizava estava se esvaindo e a paranoia começou a tomar conta. Alguns dias se passaram e eu estava começando a me convencer de que talvez pudesse seguir em frente. Mas no fundo, o medo persistia, como uma sombra que se recusava a me deixar. E foi nesse estado de tensão constante que o próximo golpe veio. Era uma manhã como qualquer outra. Eu estava no pátio de um posto de gasolina fazendo a checagem de rotina no caminhão, quando algo chamou minha atenção. No banco do motorista havia um envelope. Não estava lá quando eu saí do caminhão e ninguém mais havia chegado perto. Senti um calafrio na espinha enquanto pegava o envelope. Ele era simples, sem remetente, apenas meu nome escrito na frente. Abri com cuidado, quase esperando que algo pulasse de dentro. Mas o que encontrei foi ainda mais perturbador. A carta, escrita à máquina, continha apenas uma frase: "Nós estamos observando. Não se esqueça do que foi dito." Minha mão tremeu ao segurar aquele pedaço de papel. A ameaça estava clara, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Eles ainda estavam lá fora, me observando, esperando que eu cometesse algum erro. A mensagem era um lembrete frio e cruel de que o pesadelo ainda não havia acabado. Aquele aviso final foi o suficiente para me derrubar de vez. A paz que eu ainda tentava encontrar se desfez completamente. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida jamais seria a mesma. Eu estava preso em um jogo perigoso, onde minhas ações poderiam ter consequências terríveis. Aquela carta não saía da minha cabeça. Eu não conseguia mais ignorar o que tinha acontecido. Cada vez que pensava em contar a alguém, a ameaça dos homens de preto ecoava na minha mente, me paralisando. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de manter tudo aquilo em segredo estava me destruindo por dentro. Passei dias tentando decidir o que fazer. Sabia que falar sobre o que aconteceu era arriscado, mas o peso do silêncio estava se tornando insuportável. Eu me lembrava de cada detalhe daquela noite com uma clareza assustadora, como se tudo tivesse acontecido ontem. E quanto mais eu tentava esquecer, mais os detalhes voltavam, me atormentando. Finalmente, tomei uma decisão. Eu precisava contar minha história, mas faria isso de forma que não pudesse ser rastreado. Anonimamente, eu começaria a escrever sobre o que vi e senti naquela noite, na esperança de que outros pudessem entender o que passei. Talvez alguém lá fora já tenha vivido algo parecido, ou talvez minha história pudesse servir como um alerta. Peguei um caderno e comecei a escrever. As palavras saíam com facilidade, como se estivessem presas dentro de mim, esperando para serem libertadas. Enquanto escrevia, senti um misto de alívio e medo. Alívio por finalmente contar o que aconteceu, e medo das possíveis consequências. Mas uma coisa era certa, eu não podia mais viver com aquele segredo. Eu só queria uma noite tranquila, dessas em que a gente se esconde do mundo e se perde em pensamentos. Estava sentado no canto de um bar, meio escondido em Juiz de Fora, com meu pai ao lado, cada um de nós bebendo em silêncio. A cerveja estava gelada, mas não fazia efeito. Minha mente estava longe, pensando nas contas, no trabalho, nas 1000 preocupações que a vida nos joga. Foi quando um homem, que eu nunca tinha visto antes, se aproximou. Ele tinha um jeito estranho, como se carregasse um peso invisível.
Sentou-se à nossa mesa sem ser convidado e me olhou direto nos olhos. Um olhar que parecia atravessar minha alma. "Carlos, né?" ele disse, com uma voz que era ao mesmo tempo suave e ameaçadora. Fiquei surpreso, mas antes que eu pudesse perguntar como ele sabia meu nome, ele começou a falar sobre minha vida, sobre coisas que só eu deveria saber. Contou detalhes do meu trabalho, das rotas que eu fazia, até da última carga que transportei. A sensação de desconforto virou um nó no estômago. Eu queria sair dali, mas parecia que estava preso à cadeira. Meu pai, percebendo o clima estranho, sugeriu que fôssemos embora. Quando me levantei, o homem segurou meu braço e disse: "Você vai ter que fazer um serviço para mim. Não se preocupe, é simples, mas é importante que você o faça." Ele largou meu braço e, sem olhar para trás, saímos do bar. O que aquele homem queria de mim? E como ele sabia tanto sobre a minha vida? Essas perguntas não me deixaram em paz, enquanto a sensação de que algo muito errado estava para acontecer só aumentava. Naquela noite, a chuva não dava trégua. Era o tipo de tempestade que fazia parecer que o mundo inteiro estava desabando. As gotas batiam com força no para-brisa do caminhão e a visibilidade era praticamente zero. Dirigir em condições assim já era difícil por si só, mas com a cabeça cheia de perguntas e um pressentimento ruim, a viagem parecia interminável. De repente, as luzes de um carro surgiram na estrada, vindo na minha direção. Tive que frear bruscamente para não colidir. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, vi que não era só um carro, eram dois, e eles bloqueavam completamente a estrada. 3 homens armados desceram dos carros e vieram em minha direção, seus rostos escondidos sob os capuzes dos casacos encharcados. O medo tomou conta de mim. Um deles abriu a porta do caminhão e, sem dizer uma palavra, jogou uma carga na parte traseira. Outro se aproximou da janela e, com um sorriso frio que eu nunca vou esquecer, disse: "Você vai levar isso para onde mandarem. Não faça perguntas e não tente ser esperto." Sem escolha, liguei o caminhão e continuei. A estrada à minha frente parecia mais escura do que antes, como se a própria noite estivesse conspirando contra mim. Minha mente estava a mil, e o medo do desconhecido era quase palpável. A única coisa que eu sabia era que, a partir daquele momento, minha vida não seria mais a mesma. A chuva continuava implacável, martelando o teto do caminhão como um tambor de guerra. O som era constante, quase hipnotizante, mas algo começou a se misturar com aquele barulho, um som que não deveria estar ali. No início, parecia apenas um ruído baixo, quase imperceptível, mas aos poucos foi ficando mais claro, mais perturbador. Era como se algo estivesse se arrastando na parte traseira do caminhão, arranhando as paredes de metal. Tentei ignorar, pensei que fosse só minha mente pregando peças. Afinal, quem não ficaria nervoso depois de ser ameaçado por homens armados no meio de uma estrada deserta? Mas o som não parava. Era uma presença constante, uma lembrança de que eu estava carregando algo que não deveria. O medo crescia dentro de mim a cada quilômetro e minha respiração se tornou mais pesada. Não aguentei mais. Reduzi a velocidade e encostei o caminhão no acostamento. Minhas mãos tremiam ao segurar o volante. O que eu esperava encontrar? Talvez nada. Talvez algo que não estava pronto para ver. Desci do caminhão e fui até a traseira, cada passo ecoando na minha cabeça como um aviso. Quando abri a porta traseira, esperava ver algo fora do lugar, mas a carga estava lá, aparentemente inofensiva, coberta por uma lona escura. Fechei a porta e voltei para a cabine, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Mas quando abri a porta da cabine, senti meu sangue gelar. A carga, que antes estava na parte traseira, agora estava na cabine, ao meu lado, como se tivesse se movido sozinha. Aquilo era impossível, mas estava ali, uma realidade que eu não podia ignorar. O terror tomou conta de mim. A única coisa que eu queria fazer era fugir, mas não havia para onde correr. A carga estava ali, ao meu lado, e eu precisava saber o que tinha dentro. Com mãos trêmulas, peguei uma faca que mantinha no caminhão e comecei a cortar a lona. Cada movimento parecia levar uma eternidade, como se o próprio tempo estivesse se arrastando junto com minha ansiedade. Quando finalmente consegui abrir, o que vi fez meu coração quase parar. Dentro da lona, havia bonecos de pano, amarrados e perfurados com alfinetes. As fotos presas a eles mostravam rostos desconhecidos, mas a intenção por trás era clara. Aquilo era bruxaria, pura e simples.
Cada boneco parecia pulsar com uma energia maligna, e o ar ao meu redor ficou pesado, sufocante. Estava lidando com algo que não compreendia, algo que jamais deveria ter tocado. Por um instante, pensei em me livrar de tudo, jogar aqueles objetos malditos na estrada e ir embora. Mas algo me segurou, uma força que parecia vir de dentro daqueles bonecos. Eu estava preso, não só fisicamente, mas emocionalmente, como se parte de mim já estivesse enredada naquela maldição. A presença que senti antes agora era inegável. Não estava sozinho naquele caminhão. Algo ou alguém estava ali, esperando, observando, e eu sabia que a partir daquele momento não havia como escapar. Continuei dirigindo, mesmo com o pavor tomando conta de mim. O caminhão parecia mais pesado, como se cada quilômetro fosse um esforço monumental. O som da chuva era constante, mas agora parecia distante, como um eco. Minha mente estava presa naqueles bonecos, na sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi então que vi as luzes piscando à frente. Uma blitz policial. Meu coração disparou. O que eu diria? Como explicaria o que estava carregando? Não tinha tempo para pensar em uma desculpa. Enquanto me aproximava, a ansiedade aumentava e o suor escorria pela minha testa, apesar do frio. Fui obrigado a parar, e 2 policiais se aproximaram. Tentei parecer calmo, entreguei meus documentos, mas a sensação de que eles iam descobrir tudo me deixava à beira do pânico. "Boa noite, motorista. Para onde está indo com essa carga?" perguntou um dos policiais, sua lanterna iluminando o interior da cabine. "Só estou transportando areia", respondi, tentando controlar o tremor na voz. O outro policial foi até a traseira do caminhão. Enquanto ele abria a porta, o tempo pareceu parar. Eu sabia o que ele ia encontrar e o que isso significava. Mas, para minha surpresa e alívio, quando ele iluminou a carga, tudo o que havia lá era areia. Senti um misto de confusão e alívio. Como aquilo era possível? Minutos antes, eu tinha visto os bonecos com meus próprios olhos. O policial fechou a porta, me entregou os documentos e disse que eu podia seguir. Eu não sabia o que pensar. O que estava acontecendo? Será que eu estava perdendo a cabeça? Mas uma coisa era certa. Aquela noite ainda estava longe de acabar. Dirigi o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Mesmo depois de ter passado pela blitz, o medo não me abandonava. Algo dentro de mim sabia que a história não terminava ali. Finalmente, cheguei ao destino. Um galpão abandonado, no meio do nada. Era um lugar desolado, o tipo de lugar que ninguém deveria estar, especialmente à noite. O silêncio ao redor era quase sufocante, como se o mundo estivesse segurando o fôlego, esperando pelo desfecho. Saí do caminhão e fui até a traseira, cada passo mais pesado que o anterior. Quando abri a porta, lá estava ela, a areia, aparentemente inofensiva, mas carregando um peso invisível, um segredo que eu jamais entenderia. Puxei a carga para fora e a descarreguei no chão do galpão. Tudo parecia normal, mas eu sabia que nada ali era normal. Dei as costas para a carga e voltei para a cabine. O alívio de ter finalmente me livrado daquilo foi substituído por uma sensação de vazio. Algo havia mudado dentro de mim. Algo que nunca mais seria o mesmo. Liguei o caminhão e comecei a sair dali, mas a sensação de que não estava sozinho nunca me deixou. O que carreguei naquela noite era mais do que apenas areia. Era um peso que eu levaria comigo para sempre. Uma lembrança do que acontece quando se mexe com o desconhecido.